Boa noite a todos. É uma grande alegria estar de retorno aqui, exatamente para a Semana do Livro Espírita, porque nós sabemos que o Espiritismo não é uma questão de crença. Quando nós estudamos a filosofia, nós fazemos uma diferença entre o crer e o saber. Crer é subjetivo. Eu posso crer que um disco voador vai pousar no teto da minha casa hoje de noite. Eu tenho todo o direito de crer isso, mas não é saber. A doutrina espírita é uma doutrina de saber, porque a nossa crença evolui para o conhecimento. Não é apenas o acreditar que os espíritos existem. Kardec foi o primeiro grande pensador da espiritualidade que utilizou o método científico para chegar às suas conclusões. Experimentar, verificar, e é isso que tornou o Espiritismo uma doutrina de caráter científico. Porque nós temos que ser bastante rigorosos nesta análise, para não desbaratarmos o conhecimento da nossa própria doutrina. Nós ouvimos, por exemplo, quando chegou o auge da pandemia, que todo mundo virou cientista de repente. Diziam os maiores absurdos e diziam: eu falo em nome da ciência. A vacina não serve para nada, eu falo em nome da ciência. A vacina serve para tudo, eu falo em nome da ciência. Não é possível. É o terceiro princípio da lógica aristotélica, não pode ser há e não há ao mesmo tempo. E as questões foram fugindo exatamente do domínio científico. O cientista tem que ter a coragem de fazer uma experiência que vá comprovar ou derrogar a sua teoria. Só é fato científico, só é hipótese científica aquela que pode ser testada, de tal modo que uma experiência nos diga se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Se eu dissesse, por exemplo, agora, aqui nessa sala existem muitas fadas e gnomos entre nós. Qualquer um de nós pode crer ou não crer nisso. Só não é um fato científico. Por que não é um fato científico? Porque não há nenhuma experiência universalizada capaz de demonstrar se esses gnomos estão aqui ou se não estão aqui. E por isso não é fato científico. E por isso os fatos das religiões tradicionais normalmente não eram científicos, porque era apenas uma questão de crer. A fé cega. Crer até mesmo com medo de experimentar. Porque se a nossa ciência levasse nossa razão a concluir contra algum daqueles chamados fatos religiosos, dogmas religiosos, nossa própria inteligência estaria fazendo nossa alma se encaminhar ao inferno. O Espiritismo trouxe uma visão completamente nova. Ele nos ensinou a duvidar. Ele nos convida a duvidar. Existe a presença de espíritos? Isso é um fato científico. Só poderá ser considerado um fato científico se houver experiências, e nós sabemos aos milhares que demonstram a presença, a manifestação, a comunicação objetiva dos espíritos. E por isso a Semana do Livro Espírita é a semana da leitura, de fortalecer a nossa fé, para que nós passemos do crer ao saber, para que nós consigamos dar esse passo que é exatamente a fé raciocinada. E daí a importância da divulgação, da leitura do livro espírita, para que nós possamos examinar, perguntar, questionar, duvidar muitas vezes. Duvidar não é pecado. Duvidar só é pecado para dogmáticos, para extremistas. Para esses, duvidar é pecado. Para fanáticos, duvidar é pecado. Para as pessoas de bom senso, sabem que a ciência é fruto da dúvida associada a uma investigação bem intencionada, como nós temos no Livro dos Espíritos, no grande preâmbulo, que nós temos que estar atentos para observar, mas é importante na observação a intenção. As pessoas vão a uma festa e observam a festa, mas o que elas dirão da festa dependerá da intenção da sua observação. Se há alguém que foi na festa muito ciumento da pessoa que promoveu a festa,
vai ouvir boas músicas, vai comer boas comidas, mas vai observar que havia uma sujeirinha no canto do salão e que isso era incompatível com a nobreza daquela festa. Essa é a observação mal intencionada. A observação bem intencionada sopesa aspectos positivos e aspectos negativos e dá preferência exatamente à intenção de quem promoveu aquele evento. Aristóteles era o filósofo da intenção. Não interessa apenas o fato praticado, interessa a intenção com que o fato foi praticado, diferente de Kant, que era absoluto nos seus princípios e não admitia que sobre eles houvesse qualquer dúvida. Então a Semana do Livro é esse convite ao ensinamento, à base da doutrina. E até o Felipe hoje me lembrava que em 1970, o Felipe e eu estávamos aqui, numa Semana do Livro Espírita. O que me deixou deveras preocupado, porque eu não me lembrava de já ter nascido em 1970. Pensava que ainda estava lá no plano espiritual, mas parece, e aí os fatos demonstram que não é exatamente isso. Então estamos aqui novamente, falando nos temas básicos da nossa doutrina, sendo um deles o perdão. A doutrina espírita tem essa missão de reviver o cristianismo em sua pureza, na pureza das suas intenções, na busca do belo, do aperfeiçoamento da espiritualidade, da magia da música, mas música propriamente dita, do conhecimento da ciência, mas ciência de fato. Porque quando algumas disciplinas científicas entram na moda, muitas pessoas se apropriam delas, como também existem aqueles que se apropriam da verdade. Só eles sabem a verdade. A verdade é propriedade deles e qualquer invasão nesse terreno tem que ser punida severamente, porque não se pode invadir o terreno do outro, e a verdade é terreno dele. Quando a ciência nos diz algumas coisas novas, surgem diferentes interpretações, muitas delas absolutamente desautorizadas. Há 15 dias eu tive o prazer de ler em Porto Alegre um curso que vai resolver a vida de todos nós. É um curso de física quântica. E nesse curso de física quântica, nós vamos achar o ser amado ideal em 30 dias. E vamos ser um dos 5% das pessoas que têm poder de decisão no mundo na segunda aula. Isso é sensacional. É convencer na vida sem fazer força. Isso é extremamente prejudicial. Por que é prejudicial? Porque já existe um ranço acadêmico contra o conhecimento da espiritualidade. Felizmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, associada com a Universidade de Estudos da Saúde, está promovendo um evento, eu tive o prazer de inaugurar, que vai até novembro, que vai tratar de ciência, espiritualidade e educação. Como utilizarmos o nosso conhecimento científico, associado com a espiritualidade, para o pleno desenvolvimento das nossas possibilidades dentro do terreno da educação. Isso significa a universidade aberta, sem preconceito, trazendo novos estudos que aproximarão as pessoas da espiritualidade. Porque sabemos, e isso está demonstrado, que a espiritualidade faz bem à saúde. E com isso nós começaremos também a desenvolver o nosso gosto pelas questões espirituais, por aquilo que é belo, aprendermos a apreciar, por exemplo, a verdadeira música. Existe música e música. Em algumas coisas, como por exemplo nas questões éticas, nós não podemos estar a relativizar tudo aquilo que nos aparece. A ética também é muito relativa, ser honesto é relativo. Não, nós somos ou não somos. O que não existe ali é meio termo. Como também questão de bom gosto. Eu lembro de uma história do Ariano Suassuna, que foi visitado por um rapaz que se intitulava músico, era compositor. De punk e funk, o Suassuna não dizia a palavra com um acento estrangeiro, ele dizia que ele está no Brasil, então é como ele lê, ele diz, era funk e punk. E esse grande compositor disse ao Suassuna que ele estava atrasado com aquelas suas músicas regionalistas, desenvolvendo o estudo do folclore, principalmente da região nordeste do Brasil, e mesmo com o Alto da Aparecida, e começou a mostrar para o Suassuna o que era uma verdadeira música.
É deslumbrante a poesia, porque ele pegou 2 cientistas. Em geral, as pessoas que não conhecem ciência gostam muito de falar no nome de cientistas. É uma coisa muito interessante. Eu tinha um colega na faculdade, na área do direito, que seguidamente chutava. Dizia, Rui Barbosa disse tal coisa. Até que um dia alguém lhe perguntou, onde é que está escrito isso? Ninguém falou que o Rui Barbosa escreveu, eu falei que o Rui Barbosa disse. Então tá bom, é possível que tenha dito. E esse grande compositor fez uma melodia não, porque não dá para tocar em nenhum instrumento, é só percussão, que falava em 2 grandes físicos da física química, Bohr, um dos pais da teoria quântica, e Rutherford, da teoria atômica. Então ele repetia em cada estrofe, Rutherford, Bohr, Rutherford, Bohr. E aí vinha o auge. Ao redor do buraco tudo é beira. Ao redor do buraco tudo é beira. Rutherford, Bohr. Números atômicos. E assim repetia. Para mim, o mais brilhante verso de todos foi um em que ele dizia: todo cavalo morto é um animal sem vida. Descoberta importantíssima. É o desvio que nós temos da falta do bom gosto, do exame das questões, do desenvolvimento da espiritualidade, porque a espiritualidade nos faz também apreciar aquilo que é belo. Mas já que falamos de perdão, temos que perdoar isso tudo. Saber que coqueiro não dá manga, bananeira não dá maçã, e as pessoas produzem de acordo com as suas possibilidades. Mas podemos sempre melhorar as nossas possibilidades. Então não é por acaso que todos os grandes líderes da espiritualidade aqui no nosso planeta trouxeram o perdão como elemento fundamental. E os inimigos do progresso espiritual da humanidade trouxeram a culpa imperdoável, que podia jogar para sempre no inferno. Todos os grandes pensadores falaram no mecanismo do perdão e hoje nós temos a prova científica de como e por que o perdão faz bem. E Jesus, o grande mestre do perdão, nos ensinou algo para o perdão que vale também para o amor. Quando Jesus disse, ama o teu próximo, ele sabia, como é denunciado por Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe, que as pessoas grandes, como ele chama, as pessoas adultas, adoram números. Sem números elas não se sentem muito à vontade. O Pequeno Príncipe então se queixava dizendo que as crianças têm que ter muita paciência com os adultos. Quando ele diz que tem um novo amiguinho, ninguém pergunta qual é o brinquedo preferido do amiguinho, como é a voz do amiguinho, qual é a cor dos olhos do amiguinho. Não. Mas eles perguntam em geral, quanto ganha o pai do amiguinho? Conforme quanto ganha o pai do amiguinho, o amiguinho pode ser mais ou menos interessante. Qual é a altura do amiguinho? Às vezes pergunto, porque a altura é uma coisa que se mede numericamente. Mas as outras questões não são perguntadas. Então Jesus, sabendo que ao mandar amar o próximo, haveria sempre aquela pergunta do tipo, quanto, mestre, numa escala de 0 a 10? Isso é pergunta clássica de traumatologista e ortopedista, não é? A pessoa se queixa de um desconforto num braço, por exemplo, vai ao consultório. Quando é que dói? Dói quando levanta o braço. Então levanta o braço. Está doendo? Tá. Numa escala de 0 a 10, quanto é que dói? É o número, não é? Aí se a pessoa é muito humilde, não quer incomodar muito o doutor, doutor, na verdade, desculpe incomodá-lo por uma dor tão simples, de 0 a 10 dá 2,5, mas dá um remedinho aí, vai. E já o outro tipo, que acha que o centro do mundo é o seu umbigo, doutor, de 0 a 10 dói 20 com estrelinha. E eu preciso urgente de um remédio, porque a minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Então, sabendo de perguntas desse tipo, Jesus evitou. Amar quanto de 0 a 10? Iam perguntar e ele não ia responder. Ele já deu a resposta. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E esta é uma grande verdade. Nós precisamos gostar de nós mesmos. Nós precisamos nos amar, nos perdoar e não viver nos cobrando questões que vão acima dos nossos limites. Sabemos que não somos perfeitos e por isso devemos perdoar, amar e respeitar a nós mesmos. Senão nós não amaremos, não perdoaremos e não respeitaremos o nosso próximo.
nós podemos observar, e é muito simples, todas as pessoas que desconhecem a ética, todas as pessoas que maltratam os outros, todas as pessoas que não sabem amar o semelhante, que são incapazes de perdoar, têm uma péssima autoimagem, embora queiram disfarçar. Simplesmente, e em termos tranquilos, elas não se gostam. E o relacionamento é muito simples. Se nem a mim mesmo eu aturo, por que eu vou aturar o meu vizinho? Eu já estou brigando comigo mesmo. Meu vizinho é absolutamente insuportável para mim. E aí esquecemos da grande mensagem e do grande ensinamento do perdão. Pensou-se durante muito tempo que perdoar fazia bem para quem era perdoado. Não. Quem é perdoado às vezes nem se dá conta do que cometeu. Às vezes nós até exageramos. Fulano me ofendeu. Ele talvez não tenha tido a menor intenção, mas nós ficamos guardando aquilo. Perdoar faz bem para quem perdoa. Perdoar é um ato de libertação. Nós sabemos hoje, pelos estudos da neurociência, que o cérebro humano não sabe a diferença entre o que vê e o que recorda. Então, há experiências muito interessantes nesse sentido. Mostra-se numa tela uma cena triste para alguém que tem eletrodos de PET scanners ligados à sua cabeça. E, a partir dessa visão da cena triste, há o registro da atividade e de determinadas ondas cerebrais. Mais tarde, com a pessoa ligada ao mesmo equipamento, pede-se que ela recorde aquela cena. E as ondas cerebrais são exatamente as mesmas, só com um pouquinho menos de amplitude, que significa um pouquinho menos de energia. Então, sabiamente, os antigos diziam, até nas músicas, que recordar é viver. O cérebro não sabe a diferença, mas nós sabemos. Nós quem? Nós, a nossa essência, o espírito, de quem o cérebro, segundo Chico Xavier, é o gabinete operacional, é o laboratório, mas não é o centro. Então, no momento em que nós remoemos dívidas, no momento em que nós não perdoamos, nós estamos nos tornando escravos de determinados sentimentos. Quando algo de ruim nos acontece, há uma reação e nós formamos uma rede neural, que normalmente, conforme a gravidade do acontecimento, é de curto prazo, mas que também pode ser de médio prazo. Agora, lembrando aquele detalhe, quando vemos, refazemos a mesma rede. Se nós começarmos a planejar uma vingança, se nós começarmos a pensar em revidar uma ofensa recebida, nós estamos lembrando o acontecimento causa. E ao fazer isso, nós estamos transformando uma rede neural que deveria ser de curto prazo numa rede neural de longo prazo. E aí chegamos àquelas pessoas em que tudo remete a acontecimentos negativos. Ouve um pássaro cantar numa árvore e lembra, no dia em que o meu sócio fez uma vigarice comigo, quando eu saí de casa tinha um pássaro cantando. E daqui a pouco tudo vai se associar com aquilo e vai viver em função de algo negativo. Se o fato não nos interessa, se a pessoa não teve consideração conosco, nós não devemos nos punir, tornando-o ao centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa vida. Por isso que perdoar liberta a pessoa que perdoa. Perdoar verdadeiramente é tirar da memória. Enquanto nós não chegamos ao estágio de um Jesus, de amar os inimigos, de perdoar os inimigos, desejando-lhes o bem, nós podemos passar por estágios intermediários. E os estágios intermediários são mais fáceis. Quando alguém nos fala no fato desagradável, ou vem nos lembrar de acontecimentos que nos fizeram mal emocionalmente, nós devemos mudar de assunto. Nós devemos apagar aquele mal da memória. Hoje fazem 15 dias que eu recebi aquele desaforo e ainda não consegui revidar. Tire isso da memória, que isso não faz bem. Essas emoções produzem químicos no nosso cérebro que são profundamente prejudiciais à nossa saúde e podem até viciar nossas células nesse tipo de ação. O Instituto Brasileiro de Cardiologia afirmou há 2 anos, em um congresso em Porto Alegre, que as pessoas que se magoam, que guardam ressentimento, que guardam rancor, têm grande probabilidade de problemas cardiovasculares.
de problemas cerebrais. Nós sabemos que isso é estatístico. E não é desmentido quando eu digo fulano é muito bom e teve um problema, fulano é muito malo e morreu com muita saúde. Não, não é isso. É a estatística. É a lei dos grandes números. O percentual de pessoas que têm problemas cardiovasculares por guardarem ressentimento é muito maior do que o percentual de pessoas que têm problemas vivendo uma vida feliz, em paz consigo mesmas, sabendo perdoar. Então, quando há um acontecimento ruim, em vez de estarmos planejando alguma vingança, vamos apagar aquilo da nossa memória. Mas apagar não é um verbo moderno, não é atual. Apagar é do tempo que se usava a borracha. E quando a gente escreve alguma coisa e apaga com borracha, principalmente se a gente escreveu com muita raiva, não marca só o papel, marca até a mesa que a gente está escrevendo, em cima da qual está o papel. Aí um perito com um pozinho ali já lê tudo, ou nem precisa, às vezes dá para ler direto. Isso é a lembrança negativa. Então, vamos usar um verbo mais moderno. O apagar está superado. Depois inventaram até aquele Rorex, que era o aviso, errei. Para o crítico chegar, que besteira será que o cara botou aqui, que apagou com esse Rorex? E fica tentando adivinhar. Não, é o verbo moderno do computador, deleta, ou seja, tira do campo da memória. E o nosso computador, de vez em quando, nos faz algumas perguntas, né? Quando a gente deleta, vai para a lixeira. Está no sistema. De vez em quando o computador pergunta, deseja excluir o arquivo tal? Deseja esvaziar a lixeira? Sim, e com urgência. Porque não podemos transformar o nosso subconsciente num depósito de caco, de coisas velhas que a gente tem que ter a capacidade de se desfazer. Havia uns ditados antigos muito errados. Quem guarda o que não presta tem quando é preciso. Não, quem guarda o que não presta transforma a casa numa lixeira. Não é nada de tem quando é preciso. E essas coisas negativas, principalmente, nós devemos deletar, excluir. E como o perdão começa conosco, nós precisamos urgentemente nos livrar das falsas culpas. As religiões antigas nos encheram de culpa. Mas isso tem uma causa. Isso é muito fácil de explicar por que nos encheram de culpas e já vamos chegar lá. Nós tínhamos culpa de tudo, desde o paraíso, e lá a Eva era a principal culpada, a Eva foi uma grande libertadora de fato, mas é outro tema. Desde o paraíso nós estamos com culpa, já nascemos com a culpa do pecado original, do qual não participamos, não demos nenhum palpite, mas já temos culpa. O direito humano é mais sábio nesse caso, porque a culpa não pode ir além da pessoa do delinquente. Não pode punir o filho pelo pai, só no antigo Código de Hammurabi. E nos puniam. Nós tínhamos culpa lá desde, já nascíamos culpados. E depois, Santo Agostinho, antes de ser nomeado bispo de Hipona, em que pese seus grandes méritos como filósofo, antes disso, tinha outro pensamento. E disse que nós já tínhamos duas culpas ao nascer. Uma, pecado original, lá do paraíso. Outra, porque nossos pais nos conceberam no pecado. Aquela repulsa ao sexo, o ato sexual era pecado sempre. E por ser proibido, era praticado às escondidas com graves consequências. Mas, tudo era culpa. Santo Agostinho era interessante. Quando ele foi nomeado bispo de Hipona, aos 39 anos, ele fez uma prece muito interessante a Deus. Ele disse, Senhor, afasta de mim esses desejos carnais, mas não tão cedo, porque ainda gosto muito disso. Ou seja, lá pelos 95 começa a baixar um pouquinho a libido, mas até lá deixa assim, que está muito bem. E em geral as pessoas que veem pecado em tudo têm esse problema, elas sofrem de uma moral repressiva, elas estão loucas para cometer o pecado, mas não têm coragem. Então ficam furiosas com aqueles que cometem e saem a apontar como fiscais da moral alheia, título que ninguém deve exercer. Depois, Santo Agostinho teve grandes momentos de filosofia, óbvio. Nós não podemos julgar uma pessoa por uma frase ou por uma atitude, mas isso aconteceu. Então já nascíamos com dois pecados. Tudo era feio, tudo era pecado, tudo era proibido. Então nós ficávamos sobrecarregados de culpa. E essa sobrecarga de culpa nos trazia um viver triste, um viver de pecador, de eterno devedor.
E por que essa imagem de eterno devedor, tudo é culpa, tudo é pecado, tudo é ofensa a Deus? Imagina, nós ofendemos Deus e ele fica bravo e se vinga. Perfeito, maravilhoso. Um de nós, né? Subpartícula de carbono lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou a inteligência suprema está em crise de autoestima, porque está se ofendendo com muito pouco, e está precisando urgente de um tratamento psicológico, quem sabe o coach, que está na moda, um coaching, resolveu o problema. Ou nós estamos tão poderosos que não nos damos conta. Nós estamos preocupando e ofendendo a inteligência suprema. Então, como tudo era pecado, nós tínhamos grandes dívidas. E o grande devedor não tem grande poder de negociação. Imagina alguém que deve muito numa dessas instituições de filantropia chamadas bancos. Ele vai negociar sua dívida. Será que ele entra lá, chama o gerente aqui e diz que eu quero falar com ele? Ele vem aqui falar comigo, tem 5 minutos para chegar aqui. O gerente senta, ele bota os pés em cima da mesa do gerente e diz, e hoje eu vou te dizer como é que vai ser negociada a nossa dívida. Não é bem assim. A pessoa que tem dívida, ela perde o poder de negociação. Aí o mecanismo das religiões ortodoxas associadas aos reis, ungidos pelo poder divino, de nos encher de culpas, porque nós não tínhamos poder de negociação. Então é como se acontecesse o seguinte, a ciência veio para realizar o progresso do homem, a filosofia para ensinar o homem, e as religiões diziam que tinham vindo para salvar o homem, só não diziam de quê? Das suas próprias culpas, dos seus próprios pecados. Então tudo era culpa. Imaginemos a seguinte cena, alguém está num mar tempestuoso, quase se afogando, quando passa por ali um barco, e de dentro do barco alguém atira uma prancha para essa pessoa que está quase se afogando. A pessoa não vai saber se essa prancha é de boa qualidade ou não vai discutir a cor da prancha, ela se agarra ali e chega no barco. Pode ser até que a prancha esteja pintada com o periquito do Palmeiras e o cara esteja se afogando fardado de corintiano. Naquele momento, isso aí deixou de ser muito importante. Depois, lá no barco, refeito, quem sabe um cobertorzinho, um esquinho, aí vamos discutir futebol, mas aquele não era o momento. Esse foi o mecanismo do chamado divino poder real e das religiões tradicionais. Como nós somos extremamente pecadores, como nós devemos demais, nós temos que nos sujeitar a qualquer proposta. Então nós tínhamos o quê? E qual era a principal proposta? Servir os reis sem perguntar por quê. E acreditar no dogma sem raciocinar, porque nós tínhamos muitas culpas. E essas culpas tinham que ser pagas. Há, infelizmente, mesmo entre nós espíritas, pessoas que exageram nessa teoria da culpa. Tudo que acontece é culpa da outra encarnação. Parece que a presente não existe. E não é exatamente assim. Porque o próprio Chico Xavier nos disse, é claro que nós temos débitos, é claro que nós temos coisas a construir, mas não é só punir pelo punir. Mas o Chico Xavier diz que se, num determinado momento, os senhores do karma, quais oficiais de justiça, vêm bater à nossa porta para nos cobrar uma dívida e nos encontra ao serviço do bem, dedicados à caridade, nossa pena pode ser até mesmo comutada, porque não é preciso que se pague só com sofrimento, pode se pagar com a caridade, pode se pagar com engrandecimento espiritual. Então, um primeiro momento para o auto-perdão, que é fundamental, é nos libertarmos dessas falsas culpas, que não existem, e também nos libertarmos da culpa onipotente. A onipotência é uma vestimenta bonita que, em geral, nos traz muitas culpas e se apresenta para acabar com as nossas festas intelectuais. Vamos supor um exemplo. Alguém tem um amigo que está enfermo e todas as tardes visita esse amigo, que naturalmente se sente bem com a visita, com a conversa, principalmente se o visitante tiver, além de um curso de oratória, um curso de escutatória, for capaz de escutar o que o amigo diz.
Porque há pessoas que visitam os doentes para contar que elas têm problemas muito piores do que os doentes. E assim pensam estar consolando os doentes. Eu tenho uma dor de tal tipo e tal, não te preocupa, eu já tive isso, estou bom. Aliás, eu não tive isso, eu tive muito pior do que isso. Aí a pessoa nos diz assim, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, ainda bem que tu disseste dorzinha, porque a dor de cabeça tenho eu. Não posso enxergar ninguém 3 dias, fechado no quarto e tal. Não é uma maneira de levar auxílio, mas de qualquer maneira é o que alguns tentam. Então há o sentimento de onipotência da seguinte forma. Eu visito todas as tardes aquele amigo doente. Uma tarde, alguém me convida para ver o time de Franca ser campeão sul-americano de basquete. E eu vou lá e não visito o amigo. E o amigo, nessa ocasião, desencarna. E eu vou me contar o resto da vida, eu vou me culpar. Né? Se eu tivesse visitado meu amigo, ele não teria morrido. Eu sou o culpado da morte do meu amigo. Isso é onipotência disfarçada. Porque vamos pensar assim, chegar para esse cidadão que pensa dessa maneira e dizer, mas tu está com essa bola toda? Quer dizer que só visitar o amigo garante a vida dele, pelo menos enquanto estiveres vivo também. Tu nem se fala com esse poder todo, acho que és imortal. É sentimento de onipotência mascarado. E nós temos que nos livrar também disso. Não podemos cultivar essa onipotência. A cantora francesa Edith Piaf, quando estreou no Carnegie Hall, em Nova York, convidou seu namorado, que era um boxeador, para assistir à sua estreia. Ele tinha muito medo de avião, não queria viajar de maneira nenhuma, mas ela insistiu, tu tens que vir, se tu gosta de mim, tu tens que vir. Como é que eu vou estrear sem a tua presença? E ele morreu num acidente de avião indo para o show. É claro que ela ficou tristíssima, o show não foi o sucesso que ela esperava. Tempos depois voltou com grande sucesso ao Carnegie Hall. A tristeza foi profunda e é normal, nós temos o direito de ficarmos tristes. Não, eu sou espírita, eu conheço o mundo espiritual, não me entristeço nunca, então não tem sentimento. Então a tristeza foi normal. Mas o que não foi normal é que ela atribuiu a si mesma a causa daquela morte. Se eu não tivesse convidado, ele não teria viajado. E se não tivesse viajado, não teria morrido. Logo, eu sou culpada pela minha insistência da morte da pessoa que eu amo tanto. Isso é sentimento de onipotência. Será que ela tem todo esse poder, mas nem no inconsciente sombrio do Dr. Freud vamos encontrar isso? Será que tem todo esse poder de ter inconscientemente percebido que se convidasse, ele iria morrer no desastre e o inconsciente tem até o poder de derrubar avião? Não. Quando não temos culpa, não temos culpa. Devemos admitir que nós erramos, reconhecer nossos erros, saber pedir perdão, mas não viver nos punindo eternamente por esses erros, porque isso nos impede o progresso. Isso é a ausência do auto-perdão, e o perdão começa por nós mesmos. Nós só temos culpa, e nisso aí o direito material explica bem, nós só temos culpa quando, por imprudência, imperícia ou negligência, ou por má intenção, prejudicamos alguém. Fora disso, não existe. A culpa vira simplesmente sinônimo de onipotência. E se nós não nos desculparmos, não nos perdoarmos, nós também não conseguiremos perdoar os outros. Aí fugir dessas culpas, de que nos ofereçam falsas tábuas de salvação e pensar que como nós temos livre arbítrio, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. E se os nossos atos forem do tipo atos culposos, nós devemos ter a humildade de pedir perdão. Mas a humildade maior ainda é saber perdoar alguém. Jesus nos diz que dar a outra face, é o comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, dar a outra face é um ato de extrema coragem, de maior coragem do que revidar uma agressão com outra. Porque nós temos que nos despir de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho e dizer, se eu fiz mal, eis-me outra face. Mas se não, por que me bates? Porque não significa, e às vezes confundimos, humildade com humilhação. Nós não estamos aqui para sermos humilhados por ninguém. Nós temos respeito a nós mesmos e respeito ao nosso semelhante. Mas é preciso coragem para perdoar, para esquecer as coisas negativas, para não ficar pensando somente no defeito de alguma pessoa
com quem convivemos durante longo tempo, e esse perdão nos eleva. Fora isso, essas culpas todas que nos colocam, fora essa situação, nós somos como uns filhotinhos de águia que foram raptados por galinhas malvadas. A galinha é ressentida com a águia, mas os filhotinhos são de águia. E aí o que vai acontecer? As galinhas, se forem malvadas, elas vão dizer para os filhotinhos de águia o seguinte: vocês são galinhas. Andaram falando por aí que vocês são águias? Vocês até se acharam parecidas com algumas figurinhas de águia que se vê por aí? Não, vocês são galinhas. Como galinhas, vocês não podem fazer o seu ninho à beira de abismos, porque vocês não sabem voar. Vocês voam muito mal e devem continuar a voar muito mal. Essa é a missão da galinha, tem que ser humilde, tem que voar baixo, tem que dormir no puleiro, cacarejar ao colocar algum ovinho e agradecer todo dia ao dono do terreno a bolsa milho velho que ele oferece para vocês não ganharem nada trabalhando, não precisarem se esforçar muito. Essas galinhas não são galinhas. Geneticamente são águias, mas mentalmente são galinhas. E como a mente comanda, essas águias terão uma musculatura atrofiada, essas águias jamais voarão como águia, até porque as galinhas ressentidas dirão que a águia é um animal muito pecaminoso, porque sai a caçar animaizinhos inocentes por aí. Nós, muitas vezes, vivemos essa função. As religiões do pecado, a religião do medo de Deus, a religião da culpa, ela diz que nós somos galinhas, seres infelizes aqui a cacarejar por um planeta de 5ª categoria. Não, nós não somos isso. O Espiritismo nos diz que nós temos asas, que nós podemos voar, que nós podemos buscar a pátria da espiritualidade. Mas aí se perguntar, então é feio ser galinha? Não. É bonito ser galinha quando se é galinha, quando se está no estágio de evolução da galinha. Mas ter a potencialidade da águia, ter o ensinamento da doutrina espírita, ter a semana do livro espírita, ter o livro espírita para aprender e viver cacarejando, coitadinho de mim, eu fiz muita coisa na outra vida e agora estou pagando, isso é um desperdício de função. E esse desperdício é muito ruim, é caro para nós mesmos e não para os outros. Não é o mestre que nos deu a oportunidade, ele vai se entristecer também com isso, mas os grandes prejudicados somos nós. E muitas vezes não nos damos conta disso, porque não cultivamos a grande faculdade do perdão. Perdão e amor andam juntos. Quem ama, perdoa e compreende o problema de cada um. Também existem muitas vezes em que nós nos queremos tornar senhores do mundo por causa da nossa onipotência e juízes da humanidade. Então criticamos muitos outros. Eu dei tanto amor para aquela pessoa e agora recebi de volta uma coisa muito ruim. Está vendo por que não dá para amar ninguém? Por que a humanidade é assim tão safada? Os outros, né? Ele nunca se inclui. Agora, há 2 anos, era uma enquete entre os franceses. Os franceses são o povo mais reclamador do mundo. Eles reclamam de tudo. Às vezes até trabalham. Eles trabalham quando não tem greve, feriado ou protesto. Nesse caso, eles trabalham. Então, foi feita uma estatística que é interessantíssima. Os franceses questionados sobre se eles eram um povo de mau humor, a resposta foi de 88% dos franceses afirmarem que os franceses são resmungões, que vivem de mau humor. Agora, quando se perguntava individualmente para cada um, e tu? Eu não. Aí deu só 10%. 10% reconheceram que são pessoas de mau humor, meio de mal com o mundo. Esses mesmos 10% afirmaram que 88% eram de mal com o mundo. Claro, eles excluídos. Assim como essas pessoas que falam sempre mal da humanidade, né? Isso aqui é um mundo de expiação, isso aqui tem muitos seres negativos. Tem mesmo. Mas o grande segredo que nos é ensinado também pela doutrina, é que a nossa missão não é combater o mal, é promover o bem. Não existe sombra, fisicamente falando, existe ausência de luz. Não existe frio, existe ausência de calor. Então o mal é a ausência do bem. Como é que eu combato o mal? Encarcerando os maus, queimando-os na fogueira? O que fez a Inquisição pelo simples poder temporal? Não. Eu combato o mal promovendo o bem.
Não existe sombra forte. Qualquer riscar de fósforo termina com a sombra não tem força nenhuma. Agora, se nós obstruirmos com os nossos preconceitos, com os nossos rancores a passagem da luz, nós estaremos a partir daí promovendo a sombra. Ela não existe individualmente, ela não é um ente, ela é uma consequência da obstrução de um ente maior que é a luz, de que todos nós somos feitos desde o ponto de vista material até o ponto de vista da espiritualidade. Por isso essa semana do Livro Espírita é sem dúvida uma semana que nós devemos dedicar ao perdão, à evolução do nosso sentimento, à prática da caridade, que assim nós vamos realmente realizando a nossa tarefa de evolução. Este combater o mal foi uma atitude raivosa que predominou durante muito tempo. O que nós devemos é promover o bem. Quando é que o mal existe? Quando o bem está ausente. Quando é que existe o mau entendimento? Quando a filosofia está ausente. Quando é que existe o preconceito? Quando a fraternidade está ausente. Então, o combate, entre aspas, eficiente às coisas negativas é a promoção daquilo que é positivo. E essa semana nós vamos dedicar a essa aprendizagem, a nossa própria reforma, saber que nós não somos seres absolutamente pecaminosos, saber que existe o lado bom, que existe a bondade no espírito humano, que existe a evolução e cultivar esses valores. No momento em que os pensamentos negativos nos assaltam, às vezes eles chegam de surpresa, um sentimento de não perdoar, de não desculpar ninguém. Vamos dar uma ordem a esse pensamento, já que ele chegou sem ser convidado? Por favor, amigo, a fila anda, vai adiante. E vamos conversar com pessoas com quem temos harmonia, com quem temos afinidade. Vamos ler um bom livro, vamos aprender que nós não somos seres que possuem o espírito. Nós somos espíritos que momentaneamente utilizamos como ferramenta de evolução e manifestação o nosso corpo. Então não somos um corpo com alma, somos uma alma que tem corpo. As religiões tradicionais nunca souberam explicar isso. Quando tu morreres, tua alma vai para o céu. Ah, tá, minha alma vai, e eu vou para onde? Porque a essa altura eu já não sou a minha alma, eu já não sou a minha essência. Esses erros no falar indicam um erro grave de conceito, porque ficamos pensando na alma como se fosse um apêndice nosso. É como um braço, eu tenho um braço, uma mão, dedo, e tenho uma alma também. Eu tenho, esse eu quem é? Esse eu é exatamente a essência espiritual. É esse eu que é imortal. Esse eu que aprende através das vidas sucessivas, e é esse eu que se liberta perdoando. A alegria e o alívio que nós temos quando conseguimos perdoar é indescritível. É uma sensação extrema de felicidade, aquela lembrança pesarosa, aquela vontade de revide, aquele desejo de que o outro se dê mal, desaparecendo, nos conforta e nós ocupamos nossa mente, nossas capacidades de aprendizagem de formas mais nobres. E assim vamos crescendo sob o ponto de vista da espiritualidade. Daí, essa essência essencial. O perdão começa conosco, a essência essencial é boa. O perdão começa conosco. Nós nos auto-perdoamos para conseguirmos perdoar o nosso próximo. Entendemos as nossas fraquezas, mas entendemos também a grandeza do ser humano. Às vezes se ouvem alguns ditos absurdos, do tipo, o homem é o único animal que mata a si mesmo, a própria espécie. Não é verdade, muitos fazem isso. O que nós devemos dizer é que o homem é o único animal que se reúne para falar mal de si mesmo. Isso é verdade. Não sabemos de nenhum congresso de animais que se reúnam para dizer quão maus eles são. Claro, os outros, né? O que fala está fora disso. Mas o homem faz isso. E quando fazemos isso, existe um detalhe da ciência que é muito importante e que confirma a nossa doutrina. Nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, se queremos receber boas vibrações, atrair espíritos de luz, conforme orienta Leon Denis, nós temos que ter a boa intenção presente e vibrarmos naquela frequência de amor.
O Livro dos Espíritos nos adverte muito sobre isso. A presença espiritual depende da intenção daqueles que estão reunidos, invocando os espíritos. É só por curiosidade, é para tentar ganhar na loto, etc. Vai atrair de acordo com aquele merecimento, vai atrair naquela faixa. Nós falhamos tantas vezes com as nossas entidades espirituais, elas nos perdoam, mas como é que nós adquirimos uma vibração que nos alcance o perdão por alguma falha? Vibrando na frequência do perdão. Se eu não sei perdoar, eu terei muita dificuldade de que alguém me perdoe. Se eu sei perdoar, se eu sei amar, se eu sei confraternizar, se eu sei ouvir com respeito as ideias das outras pessoas, se eu não sou o proprietário absoluto da verdade, esse proprietário absoluto da verdade, ele sempre gera muito rancor, porque ele, em geral, fica ofendido quando a verdade dele é contrariada. E ficando ofendido, ele ofende os outros e cria todo um clima negativo onde deveria existir uma grande aprendizagem. É a diferença entre dialogar no modo ter e dialogar no modo ser. Dialogar no modo ter é querer ser o proprietário da razão, é querer vencer o debate, é querer convencer o outro de alguma coisa, na certeza absoluta de que o outro não me convencerá de nada. Dialogar no modo ser é jogar ideias para a discussão, e na discussão dessas ideias chegar a um denominador comum em que cada um vai aprender um pouco. Esse é o diálogo construtivo. O outro não constrói. Gera apenas conflito, competição e muitas vezes inimizade. Então eu quero agradecer o convite para esse evento da Semana do Livro Espírita, tão importante, e convidar a todos que digam também a seus amigos, leiam um livro espírita, conheçam o Espiritismo, não critiquem sem conhecer, porque essa atitude, com perdão da expressão, é uma atitude de ignorância, não é uma atitude de progresso. Eu não posso rejeitar sem conhecer. Conhecendo, eu tenho condições de aceitar ou de rejeitar. E a doutrina espírita é um convite ao pensamento. O livro espírita é um convite ao pensar. Olha, examine essa questão, veja esse ponto, por que é assim? Qual é a causa? Claro que muitas coisas do universo, nem mesmo no mundo da ciência material, nós conhecemos. A ciência tem muitas dúvidas, mas é combatendo essas dúvidas, é encarando essas dúvidas, é confessando, não sei. Me parece que vou seguir esse rumo, vou pesquisar por aí. É confessando não sei que a ciência progride. Quando a física quântica reconheceu a consciência do observador, os físicos tiveram humildade de dizer: a consciência do observador influi nos fenômenos observados, só não sabemos ainda bem o que é consciência. Isso é um pedido de socorro à espiritualidade. Quem sabe a doutrina espírita poderá responder, dizer o que é a consciência, porque nas equações matemáticas ela ainda não apareceu. Sabe-se, e nenhum cientista nega que ela existe, só não sabe muito bem o que ela é. E essa confissão de não saber é que nos leva a buscar alguma coisa a mais. Senão nós vamos pensar como pensavam os autores da queima da Biblioteca de Alexandria, que acreditavam no Alcorão, e disseram: se os livros que estão aí dentro dizem o mesmo que o Alcorão, nós não precisamos deles porque nós temos o Alcorão, então vamos queimar isso tudo. E se os livros que estão aí dentro dizem algo diferente do que diz o Alcorão, eles estão errados, e por estarem errados devem ser queimados para que o erro não se propague. E pelos dois motivos queimaram a Biblioteca de Alexandria. Essa é a posição da pessoa que acha que tem a grandeza, a onipotência do saber, e são exatamente aquelas pessoas que não sabem perdoar. Então, perdão é libertar-se de amarras que nós mesmos criamos, e todos nós fomos construídos para a liberdade, para amar, para perdoar e assim evoluir em nome de Jesus, buscando a nossa realização através da missão que trouxemos a esse planeta, crescendo sempre em espírito e verdade. Procurai a verdade e ela vos libertará. E os livros espíritas nos ensinam algo muito importante. Não é só procurar a verdade. Às vezes a gente procura e não acha. É como procurar a verdade. Qual o caminho para a procura da verdade? O caminho do aperfeiçoamento, o caminho da fé,
o caminho da caridade e da fraternidade. Assim nós encontraremos a verdade. E essa verdade nos libertará. Obrigado. Obrigado.